Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai começar o nosso volume 2, que trata aí das principais forças da natureza no capítulo 3 e do trabalho de uma força no capítulo 4. Então, além disso, né, dentro do capítulo 3 a gente ainda vai fazer uma aplicação das leis de Newton que nós vimos aí no finalzinho do capítulo 1. Ok? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar as principais forças da mecânica. Na verdade, a gente vai falar sobre, dar início, né, a essa parte das principais forças da mecânica. Então, a gente vai estar falando de força-peso, das leis de Kepler e da lei da gravitação universal. Então, o nosso material aí, a partir da página 4, a gente começa a fazer esse estudo. Então, vamos lá, dar continuidade, que a gente tem bastante coisa interessante para ser vista. Bom, primeiramente, então, falando sobre a força-peso. Nós sabemos que quando a gente pega um objeto qualquer e abandona ele de uma certa altura, ele cai. E esse fato dele cair, né, se deve ao fato de a Terra estar aplicando uma força sobre esse objeto, puxando ele para baixo. Nós falamos aí que essa força é a força gravitacional, mas que a gente vai dar um nome específico para ela nesse caso aqui, que é a força-peso. Tá? Então, a força-peso é a força com que a Terra puxa todos os corpos para baixo. Então, se eu tenho um objeto qualquer e ele está a uma certa altura, a Terra está aplicando uma força sobre esse objeto, direcionando para baixo, ela é vertical apontada para baixo, puxando esse corpo na direção do seu centro, na direção do centro da Terra. Essa força-peso, ela vai ser representada pela letra P maiúscula, depois a gente vai ver qual que é a formazinha que a gente tem para determinar ela aí. E ela é a resultante, né, é o resultado da interação à distância entre corpos que têm massa. Então, por exemplo, quando a gente pega o objeto e eleva de uma certa altura, tanto o objeto quanto a Terra tem massa. Então, essa força-peso ela surge da interação entre esses dois corpos que têm massa. E aí é interessante a gente observar também o seguinte, né, se eu tenho aqui um objeto qualquer a uma certa altura, a Terra está aplicando sobre ele uma força que aponta sempre para baixo, depois eu vou colocar um outro esquema também, que é a força-peso. Tá? Então, é uma força, uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido. O módulo a gente vai ver como é que calcula daqui a pouquinho. A direção é vertical e sentido para baixo. E aqui na Terra também tem uma força puxando a Terra para cima. Pela terceira lei de Newton, se a Terra está puxando o bloquinho para baixo, esse bloquinho reage e puxa a Terra para cima com uma força de reação aqui que eu vou chamar de P'. E é interessante a gente observar aqui que essas duas forças são iguais. A mesma força que a Terra aplica no objeto, puxando ele para baixo, o objeto aplica na Terra, puxando ela para cima. Só que como a massa desse objeto é muitas vezes menor do que a massa da Terra, é ele que cai e não a Terra que sobe. Né? Se não tivesse essa diferença de massa, né, seria uma situação interessante. Mas nesse caso aqui, como a massa do objeto é muito menor, é ele que cai em direção à Terra, mas as forças são iguais. A mesma força que a Terra, a mesma força peso com que a Terra está puxando esse bloco para baixo, o bloco aplica sobre a Terra puxando ela para cima. Ação e reação, terceira lei de Newton aí. Então a força peso é uma interação entre dois corpos que têm massa. Essa força faz surgir uma aceleração, porque esse objeto aqui, quando ele vai caindo, a sua velocidade vai aumentando com o passar do tempo, e essa aceleração, né, então se tem uma variação de velocidade, tem aceleração, como a gente viu lá atrás, né, a aceleração é a taxa de variação da velocidade por unidade de tempo. Então essa força está acelerando esse bloquinho, está fazendo com que a sua velocidade aumente com o passar do tempo. Existe uma aceleração que é chamada de aceleração da gravidade, que a gente vai representar pela letra G minúscula. Tá? Então, aqui na superfície da Terra, o G ele vale aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Para facilitar nossa vida e nossos cálculos, a gente vai arredondar esse G para 10, né? Para ficar mais fácil aí. Então, na superfície da Terra, os corpos caem sob a ação da força-peso, e essa força-peso faz com que surja uma aceleração chamada de aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado,
e que a gente vai arredondar para 10. Então aqui eu coloquei um esqueminha, deixa eu só apagar aqui, coloquei um esqueminha seguinte, aqui eu tenho um objeto qualquer, uma esfera, uma bolinha, e eu vou abandonar essa bolinha de uma certa altura. Então aqui eu tenho peso, força-peso agindo sobre ela, né? Aqui essa setinha vermelha, força-peso aponta sempre para baixo, tá? E essa força-peso faz com que a velocidade desse bloquinho, desse objeto, ela vá aumentando. Observe que o tamanho dos vetores aqui de uma posição para outra, ele vai aumentando. Esse vetor em vermelho aqui, na verdade, ele está representando a velocidade do objeto, né? Mas o peso, ele também age, vou colocar aqui de outra cor, o peso, ele também está agindo aqui verticalmente para baixo. Tá? Então, em cada posição dessa, eu tenho o peso do bloquinho, mas o vetor em vermelho está representando a velocidade, na verdade. Aqui. Então a gente observa que a velocidade vai aumentando à medida que ele vai caindo. Se essa velocidade vai aumentando é porque existe uma aceleração, como a gente falou, que é a aceleração da gravidade, e que aqui na Terra ela vai ter um valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado, que a gente vai estar arredondando para 10. Então esse é o valor da aceleração da gravidade na Terra. Em outros lugares, o G tem valor diferente. Por exemplo, em Júpiter, o G tem um valor de aproximadamente 26 metros por segundo quadrado. Na Lua, é cerca de 1,6 metros por segundo quadrado. E assim, né, em outros corpos celestes, aí, o valor de G vai variando. Ok? Então, essa é a força-peso. É a força com a qual os objetos são puxados para baixo pela Terra. Tá? É a resultante da interação entre dois corpos que têm massa. A gente vai ver daqui a pouquinho qual é a forma que a gente usa para calcular ela aí. Então, vamos continuar aqui. Bom, então vamos lá. Vamos ver como que a gente faz para calcular essa força. Essa expressão, né, para a gente fazer esse cálculo, ela vem, na verdade, da segunda lei de Newton. Porque se a gente pegar, como nós falamos, um objeto de massa m, tá? Aqui tem um bloquinho de massa m, que está a uma certa altura da Terra. Esse bloquinho, esse objeto, ele está sendo puxado pela Terra por essa força peso, que aponta sempre na vertical e sempre para baixo. Então, e essa força peso faz aparecer aqui uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é o G que a gente vem falando aí. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton nesse objeto aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? É o peso que está agindo sobre o bloco. É a única força que está agindo ali, a força que a Terra está aplicando sobre ele, puxando ele para baixo. Quem que é a massa? A massa continua sendo a massa mesmo. E quem que é a aceleração da gravidade? Quem que é a aceleração que está imposta ali? É a aceleração da gravidade. Então, se a gente fizer essa aplicação da segunda lei de Newton aqui nesse corpo, a gente chega na expressão do peso. O peso de um corpo é o produto entre a massa dele vezes a aceleração da gravidade no local. Né? Peso é a força resultante, a massa continua sendo m mesmo, né? E o g é a aceleração a qual esse corpo está submetido. Então aqui a gente tem uma curiosidade, uma situação bastante interessante, porque no nosso dia a dia a gente usa o peso de um corpo de forma errada. Quando a gente sobe na balança e a gente fala assim, o meu peso é 65 quilos. Isso é errado. Por quê? Peso é força. E se é força, no sistema internacional, ele tem que ser medido em newtons. Então, quando a gente sobe na balança e fala, e vê lá que tem, a balança registrou 65 quilos, quilos é a unidade de massa. Então, na verdade, o que a balança mede é a massa. Se eu quiser descobrir qual é o meu peso, eu tenho que pegar o produto, tenho que pegar a minha massa, no caso de 60 quilos, e multiplicar isso pela aceleração da gravidade da Terra, que é 10. Então eu teria aí um peso de 65 vezes 10, que é igual a 650 newtons. Tá? Então existe aí uma diferença entre massa e peso. No dia a dia a gente usa a massa como se fosse peso de forma errada. É um erro comum, todo mundo comete, mas está errado. Né? Quando a gente sobe na balança, o certo seria a gente falar assim, a minha massa é de 65 quilos. Já o meu peso é o produto entre a minha massa e a aceleração da gravidade.
Interessante observar também o seguinte, a massa ela é invariável. Então, por exemplo, se a minha massa é de 65 quilos aqui na superfície da Terra, ela vai ser de 65 quilos em qualquer parte do universo em que eu tiver. Ela não muda. Já o peso varia porque o peso depende da aceleração da gravidade, ele depende do G. E como o G é variável de um lugar para o outro, o peso também vai variar. Por exemplo, se eu pegar uma pedra que aqui na Terra tem uma massa de 10 quilos, o peso dela aqui na Terra vai ser o produto entre a massa, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que também é 10. Então, o peso dessa pedra de 10 quilos aqui na Terra, ele vai ser 100 newtons. Mas se eu levar essa mesma pedra para a Lua, onde a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6, a massa continua sendo 10, tá? A massa da pedra lá na Lua não vai variar, ela continua sendo a mesma, só que o peso dessa pedra lá na Terra vai ser 10, que é a massa, vezes 1,6, que é a aceleração da gravidade lá, que daria 16 newtons. Então o peso ele varia de um lugar para o outro. Essa pedra de 10 quilos aqui na Terra ela tem um peso de 100 newtons e na Lua ela tem um peso de 16 newtons. A massa continua a mesma. Tá? Então fazendo essa distinção aí entre massa e peso, que dois conceitos que são dois conceitos que a gente usa no dia a dia de forma errada, mas que fisicamente falando existe diferença entre um e outro. Massa é uma grandeza, é uma propriedade dos corpos, ela mede a inércia dos corpos. É invariável, em qualquer parte do universo ela tem o mesmo valor. O peso é a força com a qual nós somos puxados pela Terra. É o produto entre a massa e a aceleração da gravidade e, portanto é variável, depende aí do valor da aceleração da gravidade no local onde a gente está. Então essa é a primeira força que a gente tem, uma força muito importante que vai aparecer com muita frequência para a gente daqui para frente em tudo. Desde agora, primeiro ano até segundo, terceiro, essa força-peso ela aparece aí em diversas situações ao longo da física do ensino médio, não só do ensino médio, ao longo da física de uma maneira geral. Uma força de grande importância aí. Continuando no nosso material, na página 6, ele vem falando sobre as leis de Kepler. Tá? Então, esse Kepler, pessoal, foi um astrônomo, né, um cientista que ele enunciou 3 leis que descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Né? Na verdade, ele era discípulo de um outro astrônomo, Tycho Brahe, e quando Tycho Brahe morreu, ele deixou os seus estudos para o Kepler e ele aperfeiçoou, finalizou esse trabalho e chegou aí nessas 3 leis do movimento planetário. Então, a primeira coisa que a gente vai para entender aí essas leis é dar uma relembrada aqui nos modelos que a gente tem aí para o movimento dos planetas, que é o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico. Né? O modelo geocêntrico é o mais antigo, né? Que é aquele em que a Terra estaria aqui no centro do universo e o Sol e os demais planetas girando ao redor dela. Então esse modelo aqui ele foi proposto inicialmente por Ptolomeu, né? Ele prevaleceu aí durante vários anos, né? E nele ele dizia que a Terra ela estaria fixa no centro do universo e que o Sol e os demais astros terrestres giravam ao redor dela. Esse modelo ele trazia algumas complicações no seu estudo e alguns anos depois, ou muitos anos depois, ele veio a ser substituído pelo modelo heliocêntrico, que foi proposto por Nicolau Copérnico. Nesse modelo heliocêntrico, é o Sol quem está no centro do universo e a Terra e os demais astros, Lua e os demais planetas giram, as estrelas, né, giram ao redor do Sol. Esse modelo ele é um modelo mais simples. Né? O motivo pela aceitação do modelo heliocêntrico é que ele faz uma descrição do sistema solar de uma forma mais simples do que o modelo geocêntrico. Na verdade, não tem nenhum erro, nenhum deles. É tudo uma questão de referencial, como a gente já falou lá atrás. No modelo geocêntrico, o referencial é a Terra. Então, a Terra está parada, e se a Terra está parada, quem está se movendo são os demais planetas e as estrelas. No modelo heliocêntrico, o referencial é o Sol. Então, se o Sol está parado, quem está se movendo, se o Sol, o referencial está parado, quem está se movendo são os demais, a Terra e os demais planetas do nosso sistema solar. Então, só uma questão de referencial, não tem um modelo certo e um modelo errado. O que existe aqui
é que existe um modelo mais simples que o outro. O modelo mais simples aqui é o modelo heliocêntrico, por isso a sua aceitação aí até hoje. Então, hoje o modelo que a gente tem que descreve o nosso sistema solar, o movimento dos nossos astros no sistema solar, é o modelo heliocêntrico, no qual o Sol está no centro do universo e a Terra e os demais planetas girando ao redor dele. Sua aceitação se deve à sua simplicidade. Bom, mas então o Kepler ele estudou o movimento desses planetas ao redor do Sol. E aí ele enunciou, né, 3 leis que descrevem esse movimento. Quais são elas? A primeira lei, chamada de lei das órbitas. Então, nessa primeira lei, o Kepler fala que a órbita de um planeta ao Sol ela não é perfeitamente circular. É uma figura mais achatada, parecendo um ovo, chamada de elipse. E toda elipse ela tem 2 focos. Então, aqui estaria a elipse, que o planeta descreve. Aqui seriam os chamados focos, F1, onde o Sol está aqui, e um outro foco aqui do lado de cá, que seria o F2. Então, toda elipse ela tem esses 2 pontos chamados de focos. Então, nessa primeira lei, o Kepler fala que a órbita de um planeta ao redor do Sol ela é uma elipse e o Sol ocupa um desses focos. Ele vai estar num desses focos. Nesse caso aqui, ele estaria no foco F1. Tá? Então, observem que a trajetória que ele descreve aqui, ela não é perfeitamente circular. Ela é uma figura mais achatada, né? mais ovalada, digamos assim, que é chamada de elipse. E nessa elipse, a gente vai ter um ponto em que o Sol, em que o planeta, né, está descrevendo aqui, vamos considerar que o planeta aqui, fazendo um movimento no sentido anti-horário, então vai ter um ponto aqui que ele vai estar mais próximo do Sol, que é chamado de periélio, e vai ter um ponto aqui que ele vai estar mais distante do Sol, que é o chamado afélio. Tá? Então, é fácil a gente guardar, né, esses nomezinhos novos aqui, periélio e afélio, que é o seguinte, periélio, o P que aparece aqui vem de perto. Então, no periélio, o planeta está mais perto do Sol. E afélio, o A que aparece aqui no início, é de afastado. Então, o afélio é o ponto em que o planeta está mais afastado do Sol. Então é fácil a gente guardar, só usar aí a inicial de periélio, que é de perto, e afélio, que é de afastado. Certo? Então essa seria, é a primeira lei de Kepler. A órbita dos planetas em torno do Sol são elipses, elas não são perfeitamente circulares, com o Sol ocupando nos focos. E é interessante ainda, pessoal, destacar o seguinte, como que o Kepler ele teve essa percepção, porque depois a gente, acho que mais na frente tem uma parte que fala disso, que essa elipse ela é muito discreta, ela é quase um círculo mesmo. Né? Então é impressionante como que naquela época, sem tanto equipamento sofisticado, ele conseguiu perceber, detectar que de fato essa trajetória ela não é um círculo perfeito, e sim uma elipse. Ok? Então essa é a primeira lei de Kepler. A órbita de um planeta ao redor do Sol é uma elipse com o Sol ocupando um dos focos. Segunda lei. A segunda lei é a lei das áreas. Para um referencial fixo no Sol, a linha que liga o centro do planeta ao centro da estrela, ao centro do Sol, ela varre áreas iguais em tempos iguais. O que é isso? Então aqui eu tenho o Sol, que está aqui no centro, seria essa bolinha laranja aqui no meio, e aqui a bolinha azul, o planeta. Então o que ele está dizendo? A reta que une o centro do Sol ao centro do planeta, que é essa reta aqui, que eu estou destacando aqui em vermelho, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Considerando esse planeta aqui também girando no sentido anti-horário, como a gente está vendo aqui, quando ele sai dessa posição inicial aqui e vem para essa outra posição aqui, essa reta que une o centro do planeta ao centro do Sol, ela vai varrer essa área aqui, que está em verde, que a gente está chamando aqui de A1, certo? Quando esse planeta chega aqui nessa outra posição, e ele vem daqui até aqui, a reta que une o centro dele ao centro do Sol vai varrer uma outra área, que é essa daqui, que a gente vai chamar de A2. Aqui está o periélio, perto do Sol. Aqui está o afélio, afastado do Sol. Então, o que a segunda lei fala aqui? Se os tempos que o planeta gastou para varrer a área 1 e a área 2 são iguais, ou seja, o ΔT gasto aqui nessa área 1
é igual ao ΔT gasto aqui nessa área 2, eu posso garantir que essas áreas são iguais. Tá? Então, isso é o que diz a segunda lei de Kepler, que a reta que une um planeta ao Sol, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Tá? Então, a condição para que essas áreas sejam iguais é que os tempos gastos para varrer essas áreas, para cobrir essas áreas, né, para que aquela linha imaginária que liga o centro do planeta ao centro do Sol, o tempo gasto para que essa linha cubra essas áreas sejam iguais, certo? E aí a gente tem uma situação interessante, né? Então aí eu já disse que o P representa o periélio e o A representa o afélio. É o seguinte, se a gente observar aqui na nossa figura, essa distância que o planeta cobre aqui no afélio, quando ele faz esse trajeto aqui, olha, essa distância ela é menor do que quando ele cobre essa distância percorrida aqui no periélio. Então, esse arco que ele percorre no periélio, ele é maior do que o arco que ele percorre no afélio. Mas só que os tempos são iguais. Então, aqui ele está gastando o mesmo tempo para percorrer distâncias diferentes. Ele vai ter uma velocidade maior naquele trecho em que ele percorreu uma distância maior. Ele andou mais rápido aqui no periélio para cobrir essa distância maior do que aqui no afélio. Então, a gente fala que a velocidade do planeta no periélio ela é maior do que a velocidade no afélio, ou seja, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele passa ali com uma velocidade um pouco maior do que quando ele está aqui no afélio. Isso se deve ao fato de que os arcos de circunferência cobridos ali pelo planeta no periélio e no afélio são diferentes. No periélio ele cobre um arco maior do que no afélio. Tá? Então a segunda lei fala que a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais e, a partir disso, a gente conclui que a velocidade do planeta quando ele está mais próximo do Sol ela é maior do que a velocidade do que quando ele está mais distante. Aqui tem uma situação também que vale a gente destacar, que é a seguinte. A gente define muitas vezes a chamada velocidade areolar. O que é essa velocidade areolar? Cuidado para não confundir essa velocidade areolar com essa velocidade que o planeta tem aqui na sua trajetória normal. Tá? A velocidade areolar é a velocidade com a qual ele cobre essa área aqui. Ó. Tá? Então, essa velocidade ela é constante para cada planeta. Tá? Então, se eu dividir a área pelo tempo, né, A1 dividido por A1 igual a 2 dividido por A2, porque o A1 é igual a 2 e o ΔT1 também é igual a ΔT2. Então, não tem como isso ser diferente. Então, essa razão entre área e tempo, a área coberta pelo tempo gasto para cobri-la, é o que a gente chama de velocidade areolar, que é diferente da velocidade ao longo da trajetória do planeta lá normal. A velocidade areolar é a velocidade com a qual ele cobriu determinada área. Tá? Então, fiquem atentos aí caso apareça alguma coisa falando dessa velocidade areolar aí, que é a área coberta por unidade de tempo. Ela é uma característica de cada planeta. Cada planeta faz isso num tempo diferente. Beleza? Continuando aí, terceira lei de Kepler. Bom, essa é a mais fácil, né, a menos utilizada, que fala que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da sua elipse orbital. O que é isso? Traduzindo, se a gente pegar a distância do planeta ao Sol, que é o raio dele, como a gente chama, tá? Esse aqui, que é o raio dele. E aqui o tempo que ele gasta para dar uma volta completa ao redor do Sol, que é o período de oscilação. Então, se eu fizer o quadrado desse período, que está aqui, ó, e dividir isso pelo cubo da distância desse planeta ao Sol, que seria aqui o R, eu vou encontrar o mesmo resultado para todos os planetas. Então, se eu fizer aqui pegar dois planetas diferentes, A e B. A gente pode observar que, como a trajetória de A é menor do que a de B, o tempo que ele vai gastar para dar uma volta aqui completa ao redor do Sol é menor do que B. Então, isso está colocado aqui. O período de A ele é menor do que o período de B. O tempo que ele gasta para dar uma volta ao redor do Sol é menor do que o de B.
mas as distâncias desses planetas ao Sol também são diferentes. O A está mais perto, então o RA é menor do que o RB. Na hora que a gente fizer essa conta aqui, ó, fizer o quadrado do período de revolução do planeta A, o tempo que ele gasta para dar uma volta ao redor do Sol, elevar isso ao quadrado e dividir pelo cubo da distância desse planeta até o Sol, a gente vai encontrar o mesmo resultado para o planeta B. Tá? E se a gente fizer isso no nosso sistema solar, a gente encontra aproximadamente o mesmo resultado para todos os planetas. Coloquei aqui uma tabelinha com esses dados. Aqui a gente tem numa coluna o raio do planeta, né, o raio médio dele em unidades astronômicas e o período em anos terrestres. Se a gente fizer, né, aplicar a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de revolução dividido pelo cubo da distância desse planeta ao Sol, a gente vai encontrar, observem aqui, aproximadamente o mesmo resultado para todos os planetas. Então ele fala que essa razão, o quadrado do período de revolução dividido pelo cubo da distância do planeta ao Sol, é igual a uma constante, né, que ele chama muitas vezes de K. Alguns autores chamam de K, constante. Nesse caso aqui, a gente observa que essa constante seria igual a 1. Beleza? Então, essa é a terceira lei de Kepler. Então, essas são as três leis de Kepler. A primeira lei, que é a lei das órbitas, a órbita de um planeta ao redor do Sol, uma elipse, com o Sol ocupando um dos focos. Segunda lei é a lei das áreas, a reta que um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei é a lei dos períodos, que fala que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do seu raio médio em relação ao Sol. Certo? Bom, com essas três leis, a gente vê que o Kepler ele conseguiu dar uma visão cinemática, né, a respeito do movimento do sistema planetário. Por que cinemática? Porque, a princípio, ele não pensou em quais as forças que estariam agindo ali. A cinemática é a área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Então, o Kepler ele descreveu o movimento, ele fez uma visão cinemática, mas ele não falou a respeito das forças que geram ou que fazem com que os planetas consigam descrever essas órbitas ao redor do Sol. Segundo, do ponto de vista dinâmico, uma pergunta aí, qual que seria a força, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando a se moverem de acordo com as leis de que Kepler descobrira, né? Então, tudo bem, o Kepler enunciou as leis que descrevem os movimentos. Mas qual que é a força que faz com que esses planetas consigam descrever essas trajetórias ao redor do Sol? Quem respondeu essa pergunta foi o Newton, propondo aí a teoria da gravitação universal, a famosa força gravitacional, teoria da gravitação universal de Newton, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui para encerrar a nossa sessão lá na página 8, no pé da página 8 aí, a gente tem aí no nosso texto, no nosso material, falando sobre a lei da gravitação universal. Vamos ver qual que é ela. Bom, quem nunca viu essa imagem, quem nunca ouviu alguém falar sobre isso, né? O Newton estaria sentado embaixo de uma árvore e uma maçã teria caído na cabeça dele e aí ele teria descoberto a lei da gravitação universal. Bom, só uma história, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? O fato é que o Newton baseou nos seguintes princípios. Primeiro, a Terra atrai todos os corpos que estão próximos à sua superfície. Né? Se a gente abandonar um corpo de uma certa altura, ele vai cair em direção ao centro da Terra. Né? Segundo, o Sol ele aplica uma força sobre a Terra, fazendo com que ela descreva essa trajetória circular ao redor do Sol. Não só a Terra, né? Sobre a Terra e sobre todos os demais planetas que estão aí girando ao redor dele. Então tem uma força que o Sol está aplicando sobre a Terra e sobre esses outros planetas para fazer com que ele consiga descrever essa trajetória circular. A gente já viu lá atrás, né, no finalzinho do volume 1, quando a gente tem um corpo escrevendo uma trajetória circular, existe uma força centrípeta associada ali para que aquele corpo consiga descrever essa trajetória. Então, o Sol aplica uma força para fazer com que os planetas consigam descrever trajetórias circulares ao redor dele. E a Lua também recebe essa força da Terra, porque a Lua descreve uma trajetória praticamente circular ao redor da Terra. Então, o Newton, né, segundo os textos aí, observando essa maçã cair, observando a queda de frutas, quando ele estava no campo lá, isolado, meditando, ele teria concluído que, já que a Terra atrai tudo que está próximo dela, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua,
essa força de atração, ela deve existir entre todos os corpos que existem na natureza e que tem massa. Ou seja, tudo que tem massa na natureza, eles se atraem mutuamente. Então, essa relação, né, essa lei que ele enunciou, recebeu o nome de Lei da Gravitação Universal. Universal porque ela é válida para todos os corpos que existem na natureza. Tudo que tem massa na natureza recebe essa atração de outro corpo que também tem a massa. E aí ele enunciou essa lei da seguinte forma: dois corpos quaisquer se atraem mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cujas intensidades são, isso aqui é importantíssimo, são diretamente proporcionais ao produto de suas massas. Então, essa força ela é tanto maior quanto maior forem as massas, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, a força de gravitação universal ela é tanto maior quanto maior são as massas, e ela é tanto menor quanto maior é a distância entre os planetas, ou entre os corpos. Com isso, ele chegou nessa formulazinha aqui. A lei da gravitação universal, a força de atração gravitacional entre dois corpos, é o produto entre uma constante, que é a constante da gravitação universal, que tem esse valor aí, 6,67 vezes 10 a menos 11. Opa, esse menos 11 aqui é expoente, tá, gente? Aqui é elevado a menos 11, tá? Mas isso é uma constante, não precisa se preocupar, a gente não vai ter que guardar esse momento nenhum. Isso vai ser dado no exercício. Então, 6,67 vezes 10 a menos 11 é o valor da constante da gravitação universal que aparece aqui na forma. M1 e M2 são as massas dos corpos que estão se atraindo, e D elevado ao quadrado aqui é a distância entre esses corpos. Então, observem que a força ela é diretamente proporcional ao produto entre as massas, que é M1 e M2, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, essa força ela existe entre dois corpos quaisquer da natureza que tem massa. Por que a gente não sente os efeitos dela? A gente sabe, por exemplo, pegar duas pessoas aí, elas se atraem gravitacionalmente. Existe uma força de atração gravitacional entre elas, mas a gente não sente esses efeitos. Porque esse cara aqui, olha, o G, ele é extremamente pequeno. 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, isso faz com que, no final das contas, a força de corpos que tenham massas pequenas, ela seja muito pequena. A gente vai, inclusive, fazer cálculos aí depois nos exercícios, e a gente vai ver que o valor da força de atração gravitacional entre dois corpos de massas comuns, como os que a gente tem aqui na Terra, é uma força extremamente pequena e é imperceptível. A gente não consegue perceber os efeitos dela. Tá? Mas ela existe, ela está aí presente, só não é percebida porque ela é muito pequena. Então, essa é a lei da gravitação universal de Newton, que aí complementa o estudo de Kepler. E agora a gente tem as leis que descrevem o movimento dos planetas e qual que é a força de interação entre esses planetas para fazer com que eles consigam descrever essas trajetórias praticamente circulares ali. Finalizando aqui, na lei da gravitação universal, então é uma força de atração mútua, né? Por exemplo, se a Terra atrai a Lua também atrai a Terra. Então, é ação e reação aqui nesse caso. Então, a Terra atrai gravitacionalmente a Lua atrai gravitacionalmente a Terra, e assim entre dois corpos quaisquer que existem na natureza. E, finalmente, o último slide aqui, na lei da gravitação universal, a força F, F é igual a G que multiplica M1 vezes M2, aqui eu estou chamando de Mzão e Mzinho, então um corpo de massa maior eu estou chamando de Mzão, e um corpo de massa menor que eu estou chamando de Mzinho. Então, o F, a força gravitacional, como eu disse lá no início da aula, ela é a força peso. Mas quem que é o peso que a gente viu lá no início? É a massa vezes a gravidade. Então, se a gente corta esse M aqui, olha, sobra uma expressão para a gente calcular a aceleração da gravidade num planeta, num lugar qualquer. A aceleração da gravidade, num ponto qualquer onde eu queira descobrir, é a constante da gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do planeta onde eu estou, dividido pela distância, no caso aqui seria o raio dele, a distância dele até o seu centro. Tá? Então, com essa expressão, a gente consegue determinar aí qual é a aceleração da gravidade num local qualquer, num planeta, num astro celeste qualquer aí. Ok? Então, aqui a gente finaliza essa primeira sessão do nosso material, falando aí um pouquinho sobre a força-peso, sobre as leis de Kepler
e sobre a lei da gravitação universal. São pontos importantíssimos dentro da física e interessantíssimos também. Depois a gente vai estar resolvendo uns exercícios aí para entender melhor esses conceitos. Beleza? Então, nessa aula era isso. Um abraço a todos e até a próxima.